sejam todos muito bem-vindos à 8ª aula do curso técnico em informática. Bom, nessa aula de hoje, a gente está dando uma introdução às aulas práticas do canal. E nesta aula, vai estar dividida em duas partes. Aulas teóricas e aulas práticas. Na aula teórica, eu vou falar um pouco sobre variável. Já na aula prática, eu vou ensinar como criar um software. Como você pode estar criando uma biblioteca de software. Para iniciar, vamos estar falando um pouco sobre entenda o que são variáveis na programação e saiba como lidar com elas. Vamos começar. Para quem trabalha com TI e precisa lidar com rotina de desenvolvimento de software, as variáveis na programação são uma parte fundamental da rotina. Entender como elas funcionam é o primeiro passo para estudar soluções robustas e que consigam entender as demandas dos usuários. Ou seja, garantir que o investimento em uma nova aplicação traga os resultados esperados. As variáveis na programação orientam as ações do código-fonte, que já falamos aqui no canal, de aplicações de qualquer sistema. Com elas, os processadores podem manipular conteúdos e garantir que o usuário sempre tenha os resultados específicos esperados. Então, justamente por isso, os problemas de variáveis são capazes de atrapalhar o funcionamento de toda a aplicação. Agora, o que é um algoritmo? Ou seja, quando fala de algoritmo, fala algoritmo e lógica de programação. Algoritmo é um termo utilizado na área de TI para definir um conjunto básico de regras, variáveis, instruções e condicionantes que definem o funcionamento de um software. Eles funcionam como uma receita de bolo, guiando o computador de acordo com as interações do usuário. Nesse sentido, a estrutura de um algoritmo é moldada da seguinte maneira. Então, instruções de entrada, que define como cada variável deve ser criada de acordo com as ações do usuário. Também, instruções operacionais, que define que ações devem ser feitas de acordo com as ações do usuário. E instruções de saída, que define o que deve ser exibido na tela do usuário de acordo com as suas ações. O que são variáveis na programação? Variáveis é um nome utilizado para definir um ou mais valores que são manipulados pelos programas durante a sua operação. O nome variável é utilizado por ser um tipo de conteúdo que pode apresentar diferentes valores enquanto o sistema está em execução. Então, e tudo dependerá do comando do usuário e o tipo de operação que é realizada. Então, agora, por que as variáveis são importantes para um programador?
As variáveis de programação são fundamentais para o dia a dia do programador. Elas orientam o programa para executar operações, permite a validação de dados, evitam que o usuário força operações proibidas e auxiliam na manutenção da integridade dos registros existentes. Assim, a ferramenta pode apresentar a usabilidade de esperadas de maneira contínua. Variáveis na programação também podem ser utilizadas para orientar o programa a utilizar a memória do computador corretamente. Se o programador faz a manipulação dessa parte do código-fonte corretamente, ele consegue orientar o software a fazer um bom tratamento de dados. Dessa maneira, o sistema terá uma taxa de erros muito menor. Agora, vamos ver quais são os tipos de variáveis na programação. No próximo slide. Então, tipos de variáveis. Aqui temos 5 tipos de variáveis, mas é que eu esqueci de acrescentar um tipo. Ou seja, tem 6. A primeira variável é o int. Bom, int já vem de tipo número. Então, int é número. Char, C-H-A-R, char, vem do tipo letra. Double, semelhante às variáveis de float, ou seja, float é tipo número também. String são faixas de texto. E temos outras que eu vou falar mais para frente. Int. Bom, as variáveis int são utilizadas para definirem números inteiros. Elas podem ser positivos ou negativos, porém não podem incluir números com 2 casas decimais. Char, letra. Este tipo de variável é utilizado para armazenar um único caractere, como uma letra. Nesse caso, as variáveis desse tipo não podem ser utilizadas em operações de soma, subtração, divisão ou multiplicação. Afinal, o software interpretará o conteúdo como se ele fosse uma letra. Float é número real. As variáveis do tipo float são utilizadas para armazenar números reais. Elas são empregadas em operações simples que contenham números com 2 casas decimais. O armazenamento dos dados ocorre com precisão simples. Esse tipo de variável suporta as mesmas operações que as variáveis integrais. Em algumas linguagens, o responsável pelo sistema pode realizar operações envolvendo variáveis com números inteiros, integrais e reais, sem dificuldades. Nesse caso, o resultado final sempre será uma variável float. Double, ou seja, ponto flutuante. As variáveis do tipo double são semelhantes às variáveis float. Elas permitem o armazenamento de números reais, ou seja, com um ponto flutuante, mas com precisão dupla.
Isso dá às variáveis W o dobro da capacidade das variáveis float. String. Bom, string significa faixa de texto. As strings são variáveis utilizadas para o armazenamento de faixas de texto. Toda palavra ou frase armazena esse tipo de variável. Será codificada de acordo com os padrões da linguagem de programação adotada pela equipe. Por exemplo, será o Unicode. Unicode. Então, a próxima variável é Boolean. É difícil falar. Então, essa variável, ela adota valores de verdadeiro ou falso. Então, essa variável é para falar se é verdadeiro ou falso. As variáveis do tipo boolean ou apenas booleanas são empregados com um único objetivo: adotar valores de verdadeiro ou falso. Isso permite ao software validar registros, definir quais passos tomar após uma ação do usuário ou otimizar processo. Basta que a equipe de desenvolvimento monte um processo de validação adequado. Em outras palavras, as variáveis booleanas são fundamentais para o processo de criação de um programa. Elas entregam a outros tipos de variáveis em funções responsáveis por indicar qual processo deve ser executado após o usuário inserir uma informação ou executar uma operação. Assim, a ferramenta pode entregar uma boa usabilidade de maneira contínua. Aqui estão as referências que eu usei para fazer essa aula. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para não perder as próximas aulas desse vídeo. Vamos agora partir para a parte prática. Vamos agora partir lá para o quadro. Bom, pessoal, agora esta aula que eu vou estar ensinando é uma aula prática. Vamos agora aprender na prática como montar um software de programação. Nesta aula, eu vou estar ensinando somente dois tipos de variáveis, que são a variável int e a variável char. Só vou estar ensinando essas duas variáveis, porque são muitas variáveis para se falar em apenas uma aula. Então, para isso, vamos ter que abrir a biblioteca. Para abrir a biblioteca, a gente faz o quê? A gente usa o hashtag include menor que stdio.h. Abre a biblioteca. Tem certeza que abriu? Não. Vamos ter que colocar man e a chave para abrir. Agora sim, abriu a biblioteca. Isso aqui é uma biblioteca da programação. Vamos agora primeiro criar uma variável int. Int. Vamos
int char, depois o printf e o scanf. Agora fecha a nossa programação. Int. Bom, a variável int, eu já falei que int significa número. Char, na palavra teórica que eu acabei de falar, significa letra. Printf, scanf. Printf, scanf. Printf significa texto, entre aspas. Scanf significa salvar. Agora, anota isso aqui, porque se você for de informática, isso aqui em prova cai demais. Vamos agora usar isso daqui para criar para se tornar um programador melhor. Vem comigo. Agora vamos à nossa primeira atividade de programação. Bom, neste problema 1 está falando para criar uma variável do tipo número, que eu já até coloquei aqui, a variável a, e pede ao usuário para digitar e salvar. Vamos agora ao começo da nossa biblioteca da informática. Primeiro, a gente tem que abrir a biblioteca. Para abrir a biblioteca, a gente usa. Eu vou fazer de vermelho, porque essa minha caneta está falhando. Hashtag include stdio.h. Bom, agora use men e abre a chave. Bom, agora a gente já abriu a biblioteca. Ele pediu do tipo número. Tipo número é int. Tipo número é int. Então a gente tem que colocar a gente usa char ou int. Int. Agora qual a variável que ele pediu? Do tipo A. Variável do tipo A. Agora ele pede o usuário para digitar e salvar. Digitar a gente usa o printf e salvar a gente usa o scanf para digitar e salvar. Bom, tipo variável, tipo número, int. Bom, variável do tipo int, ele vai pedir ao usuário para digitar a gente usa o printf, e para salvar a gente usa o scanf. Vamos agora começar a digitar e salvar. Vamos colocar o printf. Dentro do printf a gente vai colocar a gente vai pedir ao usuário para digitar número, digitar um número. A gente abriu com aspa, aí a gente fecha com aspa e ponto e vírgula. Aqui ponto e vírgula.
digitou, digite o número, a gente agora vai salvar no scanf. Então a gente digita scanf, aí a gente coloca porcentagem. Bom, para int a gente usa, eu esqueci de falar, int a gente usa o percentual d, char a gente usa int é percentual d e char é percentual c. Então a gente usa o percentual d que é de número, a gente coloca uma vírgula e fecha a aspa. A gente colocou o percentual d para int, a gente tem que salvar essa variável que está aqui dentro do dígito de número. A gente coloca a. Agora a gente fecha. Pronto. Pronto? Será que ele está pronto? Não. A gente fechou a biblioteca. Isso daqui que é uma biblioteca e é o que o computador faz. O computador, ele cria, ele digita e ele salva uma variável. Vamos agora ao problema de número 2. Bom, esse aqui é um problema de número 2. É parecido com o outro que a gente fez da variável int, só que agora é uma variável letra. Ou seja, agora a gente não vai usar int e sim vai usar char. Porque char, como eu falei na aula teórica, char é letra. Então, nesse problema, nessa atividade, ele pede para digitar, salvar e criar uma variável do tipo letra. Vamos abrir a biblioteca. Para abrir a biblioteca, a gente tem que usar o hashtag include menor que stdio, não é estúdio, porque estúdio tem u, então é stdio.h maior que men e chave. Bom, agora a gente abriu a biblioteca. A gente vai precisar utilizar a variável char. Variável char é letra. A gente vai utilizar o printf e o scanf. Vamos lá começar? Então, se a gente vai usar char, a gente tem que colocar char aqui, char. Me perdoe, eu acabei colocando char com H. Vou fechar aqui. Ou seja, eu errei aqui, ó. Char com H. Então a gente vai utilizar a variável char. Vou utilizar, peraí, show um pouco mais menor. Eu já deixei pronto. Eu vou dar char printf scanf. No char, ele já deu a variável. A variável é a variável x. A gente coloca x. Tem alguma coisa faltando aqui nessa variável? Tem o
ponto e vírgula. Qualquer coisa que na hora de um vestibular ou uma prova que você estiver fazendo de informática e você esquecer os mínimos detalhes, ele zera sua prova na hora, porque isso daqui é um erro gravíssimo em várias provas. E também se você colocar tipo uma letra a mais aqui, tipo um U, porque o U não tem, eles também zeram sua prova. Então, variável x, ponto e vírgula. Agora a gente vai precisar do printf. O printf ele pediu para digitar. Então a gente vai colocar o quê? Aspa, iniciar, a gente vai colocar digite uma letra, fecha aspas, ponto vírgula. Por que digite uma letra? Se não era digite número, porque a gente vai usar chá é letra. E o scanf igual ao índice, só muda que agora não é percentual D, é percentual C de letra. Vou botar aqui, ó, percentual C. Lembre-se, a gente vai colocar uma vírgula e aspa. A gente vai precisar salvar dentro da variável x e ponto e vírgula. Aí a gente fecha fecha a chave final. Bom, então isso daqui é só isso que você precisa para poder criar um software só usando letra. Só vai precisar de 3 linhas, 3 não. Vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. É uma coisa pequena. Isso aqui, se você fazer 2, 3 vezes, na sua prova, na sua próxima prova, você não erra mais. Vamos agora passar para casa, para vocês refletir e aprender. Vamos. Bom, e a atividade para casa é essa daqui, o exercício. Exercício 1. Nesse exercício, pede para criar uma variável do tipo número letra. Eu já vou deixar aqui esclarecido. Vai ser número, o número e a letra que eu vou querer. O número é D e a letra A. Você vai utilizar neste exercício, você vai utilizar o int, o char, o printf e o scanf. Não se esqueça, para abrir uma biblioteca você usa
o hashtag include, vou botar aqui embaixo, stdio.h men e vai abrir a biblioteca. Vamos agora voltar para a tela do computador.